10 anos. 10 anos a fazer jornalismo económico. Quando fazer jornalismo económico ficou mais difícil. Quando as receitas desapareceram, quando o algoritmo passou a ditar o que se lê e o que não se lê, e quando a atenção se tornou a moeda mais escassa do mundo. O ECO fez o caminho que muitos não fizeram. E por isso estamos aqui hoje a assinalá-lo, e por isso é devido muitos parabéns. Longa vida ao ECO. Vou aproveitar o vosso convite para falar de comunicação social. Não por cortesia, mas por convicção. A comunicação social é um pilar das democracias, sabemos-lo. E sem jornalismo livre não há escrutínio do poder. Não há debate de qualidade, não há cidadãos com a informação de que precisam para decidir bem. E esse pilar está sob pressão como nunca esteve, desde que me conheço a mim próprio. Primeiro vieram as redes sociais. Fragmentaram as audiências, destruíram os modelos de negócio que tinham durado um século e estragaram a curadoria da informação, entregaram a curadoria da informação a algoritmos que não distinguem verdade de mentira, mas distinguem muito bem o que provoca emoção do que informa com rigor. E privilegiam sistematicamente a emoção. Em alguns casos, as más emoções. Em demasiados casos. Agora chegou a inteligência artificial, com a capacidade de produzir conteúdo em escala industrial, de simular vozes, de fabricar imagens, de personalizar a desinformação para cada pessoa, individualmente, com uma precisão que nenhum propagandista da história teve ao seu dispor. Tudo isto coloca-nos perante o desafio da perda de audiências diretas e de receitas diretas dos jornais, das rádios, das televisões. E sem receitas de qualidade é muito mais difícil fazer jornalismo de qualidade. Perdão. Este é o momento de lembrar o escritor Milan Kundera, que ainda antes da internet se ter generalizado, nos alertou para que a velocidade está ligada ao esquecimento. E que estas tecnologias fazem, acima de tudo, é acelerar. Acelerar o consumo, acelerar a produção, acelerar o esquecimento. O jornalismo que sobreviver a esta transformação terá de ser mais humano e não menos humano. Mais lento quando a velocidade distorce, mais contextualizado quando a fragmentação desorienta, mais capaz de dar sentido ao que acontece e não apenas de reportar o que aconteceu. Hoje o jornalismo não compete só com o jornalismo. Compete com tudo. A resposta não pode ser baixar o padrão, tem de se elevar a ambição. O ECO sabe disso, este festival é prova disso, e o país tem de decidir o que quer fazer para ter um jornalismo livre e plural. Também aqui o tempo é da ação. A qualidade da nossa democracia também depende da qualidade do jornalismo que é feito no nosso país. Mas não vim só para falar de comunicação social. Vim falar de um desafio diferente, mais profundo. Vim falar de cultura, de mentalidade, de mudanças. De mudanças que precisamos para construir o futuro que desejamos. O país bom para viver e para trabalhar. O país justo e de excelência que todos gostaríamos de ter e de vivenciar. A primeira é da mudança na construção de uma cultura de confiança. Perguntamos porque é que em Portugal, Portugal tem poucas grandes empresas. Porque é que as associações setoriais raramente funcionam? Porque é que tantos projetos coletivos morrem antes de dar o primeiro passo? Os dados têm uma resposta incómoda. Os portugueses confiam menos uns nos outros do que os cidadãos da maioria dos países europeus. O capital social, essa confiança de fundo que permite às pessoas trabalhar juntas, investir juntas, arriscar juntas, ajudaram-se mutuamente. Ajudarem-se mutuamente, é que em Portugal estruturalmente baixo. Estou, obviamente, a citar dados de inquéritos europeus realizados. A proporção é muito grande. Por exemplo, se compararmos os dados da Dinamarca com os comparados em Portugal, nós estamos a falar em dados que apontam na Dinamarca, estou a citar de cor, na ordem dos 70%, e em Portugal na ordem, digamos, de menos de metade dessa percentagem. Os países que crescem de forma sustentada, que têm mais empresas, mais associações, mais projetos coletivos bem-sucedidos, têm algo em comum. Os seus cidadãos confiam uns nos outros, confiam nas instituições. Arriscam juntos porque acreditam que os outros vão cumprir a sua parte. Com confiança, nós temos parcerias. Com parcerias, nós temos escala. E com escala, nós ganhamos competitividade.
e, com competitividade, a um futuro económico e entreajuda social. Isto não se constrói com uma lei. Constrói-se com exemplos, com lideranças que cumprem o que prometem, com instituições que funcionam de forma consistente e que, por isso, merecem a confiança que pedem. É lento, é difícil, mas é a primeira mudança que nós precisamos. A segunda mudança tem a ver com a nossa cultura política. Em Portugal, quando algo corre mal, a primeira pergunta é sempre: quem tem a culpa? A resposta chega imediatamente: os outros. O governo, a oposição, a Europa, o mercado, a história, sempre os outros. Este jogo de culpas é um desperdício monumental de energia, de tempo e de recursos. De tudo aquilo do que precisamos para perceber a causa dos problemas é e resolvê-los. Nas nossas vidas pessoais não agimos assim. Quando algo corre mal, não passamos anos a estabelecer responsabilidades. Procuramos a causa, desenhamos a solução, avançamos. Na vida coletiva fazemos o oposto e depois admiramos que as coisas não mudam. E tenho de dizê-lo nesta sala, a vós que fazeis jornalismo, os meios de comunicação têm aqui uma responsabilidade que não se podem esquivar. Não porque sejam os culpados, não o são, quero dizer isso com muita clareza, mas porque o modelo de cobertura que privilegia o conflito sobre o conteúdo, a troca de acusações sobre a análise, amplifica exatamente a dinâmica daquilo que nos paralisa. O jornalismo pode ser parte do problema e pode ser, como é que tantas vezes é, parte da solução. A escolha existe e é feita todos os dias por quem tem que a fazer. A terceira mudança é mais transversal. É uma cultura de organização. Portugal tem uma capacidade extraordinária de improviso. Genuína, admirável, uma expressão de solidariedade enorme, profunda, que vem do coração. Que já nos salvou em momentos muito difíceis. Mas o imprevisto tem um limite preciso. Só reduz o caos e atenua a perda. Não constrói futuros. Os futuros constroem-se com método, com planeamento, com instituições que funcionam de forma consistente, independentemente de quem está na sua liderança. Com uma cultura em que a organização não é vista como burocracia, mas como respeito pelo trabalho dos outros, pelo tempo de todos, pelo resultado que queremos alcançar juntos. Temos uma cultura de desorganização e desarticulação que nenhum improviso compensa. E isso tem um custo que raramente contabilizamos. Projetos que não acontecem, investimentos que não chegam, talentos que partem porque não encontram aqui a previsibilidade do que precisam para construir. Minhas senhoras e meus senhores, somos o país que sempre ambicionou um futuro melhor. E ainda bem. Sempre fomos assim e ao longo da nossa história muitas vezes conseguimos chegar lá. Fizemos-lo sempre da mesma forma, mudando a forma de olhar para os problemas. Percebendo que importa mudar algo em nós, na nossa maneira de fazer as coisas, para mudarmos o nosso país. Como escreveu Luís Vaz de Camões, as coisas árduas e lustrosas alcançam-se com trabalho e fadiga. Não vos trago a promessa de que é fácil, trago-vos a certeza de que é possível. Confiar, focar na solução, organizar. 3 mudanças, nenhuma delas nova, mas todas elas nossas. O país que queremos não nos vai acontecer. Temos de o fazer acontecer. Com o melhor de cada um de nós. Com o melhor de todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção.